que a tecnologia impacta, né? Como algo positivo, como algo negativo. A gente tem visto muito uma evolução na inteligência artificial, na automação do pensamento humano, e fica esse paradoxo, fica essa dúvida. Você acha que, na sua visão, a tecnologia ela tende a mostrar a evolução do ser humano ou, de certa forma, a gente vai retroceder como capazes de discernimento? Bom, primeiro ponto que a gente tem que não só associar a tecnologia àquilo que é digital, aos robôs, às máquinas, né? A escrita é uma forma de tecnologia, a matemática é uma tecnologia, enfim, assim como técnicas agrícolas que foram sendo desenvolvidas ao longo da história da humanidade. Agora, a grande diferença que surgiu desde a primeira Revolução Industrial, por volta ali de 1660, 1680, foi a ideia de criar o mundo máquina, né? Era uma proposta também de origem filosófica. René Descartes, no século XVII, foi o primeiro filósofo a propor, né, a possibilidade de constituir máquinas para trazer bem-estar, felicidade e fazer o trabalho duro dos seres humanos. Então a ideia original era dominar a natureza, controlar o mundo, né? O Francis Bacon também no século, um pouco antes, no século XVI para o XVII, ele escreveu um livro chamado A Nova Atlântida. E aí entra uma questão interessante, né? Porque, com exceção de Aristóteles, na antiguidade, a tecnologia, lógico que os gregos não conheciam a máquina, né? Mas a tecnologia a palavra tecne tinha alguma relação com aquilo que é automático. E por que eu estou falando de Atlântida, né? Porque os antigos eles tinham uma grande aversão pela ideia de um mundo automático, né? A Atlântida da antiguidade, inclusive citada na República do Platão, ela é descrita como uma cidade banhada a ouro e pela tecne. E por que ela afunda, né? Não só porque era banhada a ouro, mas na realidade porque os cidadãos eles se tornaram apáticos, né? Eles não decidiam as questões políticas, a cidade funcionava automaticamente. Então a Atlântida dos antigos ela afunda por isso. Agora o Francis Bacon, quando escreveu a Nova Atlântida, ele literalmente bate no peito e vai dizer o seguinte: essa Atlântida não vai afundar, né? Essa Atlântida ela é sinônimo de saber, que é um poder, né? Saber é poder. Então, tanto Descartes na França, quanto também Francis Bacon na Inglaterra, propõem essa ideia de um mundo maquinário, né? Um mundo para o futuro que vai estabelecer uma qualidade de vida, e as cidades modernas são exemplos disso, né? É uma proposta original de uma utopia, né? De um paraíso consolidado pela razão. E aí eu respondo a sua questão, né? Todo avanço tecnológico, ele traz prós e contras, né? Traz evoluções e involuções. Lógico que a Revolução Industrial trouxe a possibilidade de aumentar a quantidade de produtos, aumentou o lucro, enfim, daqueles que tinham condições, né, de investir, trouxe novas dinâmicas na sociedade, mas ao mesmo tempo trouxe contradições sociais, né? O proletariado de que fala o Marx, a exploração, o pauperismo, enfim. Então a gente vai vendo que desde a sua gênese na modernidade, os avanços tecnológicos, eles são contraditórios. Um exemplo disso foi o que aconteceu na cidade de Paris, por exemplo, né? Não só Paris, mas Londres também. No século XIX, eram muito comuns as exposições universais. O que acontecia nessas exposições universais, né? Os grandes empresários, eles expunham em praça pública, inclusive onde era a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel era para ter sido destruída, mas era muito cara destruí-la. Mas o objetivo era mostrar os avanços tecnológicos e científicos da época. E as massas de trabalhadores, recentemente, tinham aprendido a ler e escrever. E então, nessas feiras universais se mostrava de tudo, máquinas, autômatos, né? Que com mecanismos sabiam jogar xadrez, por exemplo, com as pessoas. Então isso foi criando, né, um mundo máquina, um mundo que criava uma visão de que o futuro, né, vai resolver todos os problemas da humanidade com os avanços científicos e tecnológicos. E nós carregamos essa imagem até muito recentemente, até a década de 60 e 70, isso era quase que um consenso, pelo menos entre o senso comum. O positivismo, né, do Comte, com a ideia da ordem, do progresso, traz exatamente essa percepção. Quantos maiores forem os progressos tecnológicos, científicos e industriais, mais ordenada, mais harmônica, mais perfeita seria essa sociedade. No entanto, foi a partir de Nietzsche, já no século XIX, quando ele escreve A Gaia Ciência, que ele começa a perceber um grande problema da nossa ciência moderna e da ideia do progresso, que é a substituição de Deus pela ciência, os padres pelos cientistas. Lógico que o Nietzsche não é um negacionista, ele não está criticando a observação científica, a experimentação, a matematização, mas ele começou a perceber que a gente estava criando uma visão, digamos assim, apolínea, né? Quase de que a ideia de que vamos criar um paraíso na Terra. Isso incomodava muito Nietzsche. Depois de Nietzsche, o que vai acontecer? Outra grande corrente que vai criticar esses avanços tecnológicos e ver essas contradições será a Escola de Frankfurt.
e eles vão se deparar com duas situações grotescas, né? Primeiro, as duas guerras mundiais e também o uso dos meios de comunicação, que são frutos, né, do avanço tecnológico e científico, mas os meios de comunicação foram usados para massificar a população, né? Isso aconteceu com o nazismo, né, que foram pioneiros no uso do cinema. Isso gerou um grande consenso e adesão da população alemã ao nazismo. Os soviéticos também usaram bastante isso no seu território, e os americanos com a propaganda comercial. Então, o Adorno, por exemplo, era um filósofo que observava com muito pessimismo os avanços tecnológicos, sobretudo dos meios de comunicação. Tanto é que ele não se dava ao trabalho de ir ao cinema, ele dizia que ia ficar alienado. E contra essa postura, a gente vai ter outro frankfurtiano, que é o Walter Benjamin, que vai dizer que não é bem assim, né? A gente não tem que ter essa visão pessimista sobre as tecnologias de forma radical. As tecnologias, elas são dialéticas, são contraditórias. Elas tanto servem à civilidade quanto, eventualmente, à barbárie. O maior exemplo disso, segundo Benjamin, no ensaio chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, lembrando que reprodutibilidade técnica é isso que a gente está fazendo aqui, né? Qualquer um vai poder assistir esse vídeo quando quiser, em qualquer lugar. Enfim, primeiro foram as fotografias, antes disso, melhor dizendo, né, jornais, revistas, depois fotografias, depois o cinema, antes do cinema as rádios, enfim, os discos e tudo mais, agora a internet. Mas o Benjamin, ele vai usar como exemplo o Chaplin, né? Porque o Chaplin, imerso dentro de todo o cenário hollywoodiano, né, da indústria cultural, ele conseguiu produzir reflexão. Então, não é para a gente ter uma percepção pessimista. A gente deve observar sempre que há prós e contras, tudo depende da intencionalidade, da finalidade política, né? Então, poderíamos sim usar o cinema, assim como se utiliza hoje a internet, muitas vezes para gerar notícias falsas, ou para gerar massificações, né, da população, como também para gerar engajamento político. A mesma internet hoje, que permite as pessoas, os movimentos sociais hoje, como o movimento negro, o movimento feminista, os indígenas, enfim, deficientes, ambientalistas, né, lutarem, divulgarem as suas pautas, mas a internet é o mesmo meio de comunicação que permite o surgimento dos negacionismos científicos, políticos, a ascensão de movimentos autoritários que se aproximam do fascismo. Então, a ideia é que a gente não veja as tecnologias como necessariamente ruins. Elas são contraditórias. E tudo depende da forma como nós a utilizamos, para quais finalidades. Então, a sua pergunta, ela traz como resposta esse paradoxo. Sempre que houver progressos científicos, tecnológicos, teremos também gargalos, né? Isso acompanha a história de todas as tecnologias, né? Mesmo a escrita. A escrita, ela pode ser desenvolvida para gerar bons livros, grandes reflexões, mas também pode ser que surjam, através da escrita, visões mais fechadas, politicamente anti-humanistas, ou visões religiosas contra-humanistas também, enfim. Então, o problema não é a tecnologia, mas os agentes que as utilizam.